A gente vai começar então, o penúltimo assunto da parte de cinemática. Digo penúltimo assunto porque a gente vai trabalhar com movimentos circulares, né, nesse encontro, e o próximo encontro de teoria, nós vamos trabalhar alguns casos de composição de movimentos. A aula de composição de movimentos, na realidade, ela é uma aula praticamente de discussão de caso, você não tem teoria para a composição de movimentos. Aqui não. Aqui a gente vai dar uma teoria, vamos definir algumas coisas importantes dos movimentos circulares e depois a gente tem uma lista de exercícios para fazer. Qual que é meu plano para a aula de hoje? Que a gente trabalhe a teoria e que nós façamos pelo menos uns 5 exercícios da lista, tá? Não quero fazer todos hoje, para que não fique muita coisa, para que vocês de hoje para amanhã tenham tempo de digerir o conteúdo, tá? Eu não sei se vocês percebem, eu não sei se ficou claro isso para todo mundo. Eu gosto muito de explicitar essas coisas porque para que vocês entendam as minhas atitudes também, né? Tem algumas aulas que vocês já devem ter reparado que eu acabo terminando um pouquinho mais cedo, 20 minutos, meia hora mais cedo. Algumas outras eu chego mais em cima, tá? Sobretudo nesse começo, nessas primeiras, talvez 2 meses, né? É importante que a gente não queime a nossa energia que nós vamos precisar no final do ano. O que eu quero dizer com isso, né? É muito comum a gente, no começo dos cursinhos, tanto como alunos, como com professores, que a gente meio que vá no limite, né? A gente esprema, então faça aulas muito corridas, muito grandes, e na verdade depois acaba faltando um pouco de gás no final do ano. Então, muitas vezes eu acabo deixando alguns minutos de aula para vocês dormirem mais cedo, para vocês descansarem. Eu evito de fazer todos os exercícios de um assunto, porque uma das coisas que eu percebo, e aí a gente até pode discutir depois sobre isso, tá? É que se você faz um assunto, se você tem uma aula de um assunto e esse assunto começa e termina na mesma aula, fica mais difícil para você absorver. Se eu consigo pegar um assunto, sobretudo se o assunto é mais delicado, e quebrar ele em 2 aulas, isso faz uma diferença substancial, né? Você tem uma primeira aula, tem uma primeira abordagem, vai para casa, descansa ou dorme. No dia seguinte você vai, retoma esse conteúdo. Isso ajuda a tirar dúvidas e alguns conceitos que de repente na aula não ficam claros, tá? Então, só para deixar isso claro, porque vocês vão ver que em algumas situações a gente não vai ter como terminar a aula mais cedo, né? Vai ficar sempre no limite mesmo, tá? Bom, feito esses avisos, vamos começar então. O movimento circular, gente, ou os movimentos circulares, eles vão ser abordados em 2 momentos. Aqui na cinemática, onde a gente vai descrever o movimento, e lá na dinâmica, a gente vai ter uma atenção toda especial para a aceleração centrípeta, né? Na dinâmica, a gente discute as razões pelas quais o movimento é ou não circular, tá? Então, hoje vocês vão perceber que a gente não vai falar da força centrípeta em si. A gente já fez uma abordagem preliminar, né? Falando disso na parte de aceleração vetorial, né? A gente teve que expor aquela aceleração centrípeta, porque senão a gente não consegue explicar a natureza circular do movimento. Então, para o vestibular, o que a gente espera dos movimentos circulares? A gente vai basicamente descrever os movimentos, tá? Dentro dessa descrição, a gente começa definindo. Então, o que a gente vai trabalhar na aula? Definição de movimento circular. A gente vai falar um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho dos conceitos de período e frequência, né? É a primeira vez que a gente vai trabalhar com a grandeza frequência. A grandeza frequência é importante na física para que você consiga estudar coisas periódicas, coisas que se repetem de tempos em tempos, né? A gente trabalha em 2 situações bem pontuais na física quando se fala de período, frequência, 3, melhor dizendo, né? A gente ouve falar de frequência nos movimentos circulares, né? A gente vai ouvir falar de frequência no estudo de osciladores, não, por exemplo, pêndulos, né? Osciladores de massa mola.
E depois a gente vai falar de frequência na parte da ondulatória, no estudo das oscilações, tá? Depois, a gente vai ter que voltar a falar de velocidade. Só que aí a gente vai definir 2 tipos de velocidades. Então, velocidades no movimento circular, né? A gente está falando aqui de uma velocidade que será chamada de velocidade linear e uma segunda velocidade que ela é específica para os movimentos circulares, né? Que é a velocidade angular, o famoso ômega, tá? Vamos ver que essas 2 velocidades elas medem coisas diferentes, né? São velocidades, ok? Mas medem parâmetros diferentes, mas eu consigo relacionar as duas. Então aqui existe uma relação matemática entre elas, tá? Depois, você vai ver que de conceito é isso, tá? De novidade que vai surgir na ideia de movimento circular. Onde que a coisa começa a ficar mais especial, assim, né? Que é onde o vestibular gosta. Algumas aplicações de movimento circular. Aplicações. Movimentos circulares. Né? Quando a gente fala em aplicações, a gente está querendo dizer assim, olha, que tipo de exercício você costuma encontrar que diz respeito a esse assunto, né? E uma das, vamos dizer assim, um dos tópicos que é mais cobrado em vestibular, quando você trabalha com movimento circular, é a famosa transmissão de movimento. Transmissão de movimentos. Tá? Que são as famosas polias conectadas com correntes. Então você vai ter aqui o caso das polias solidárias ou polias conectadas por correntes. Né? Não preciso nem falar do exemplo da bicicleta. O que mais aparece, o que aparece de exercício de movimento circular para a gente poder explicar como que funciona a transmissão, né, do pedal para a roda, né? O ciclista ele faz trabalho muscular na medida em que ele movimenta a coroa dos pedais. Essa coroa ela está atrelada a uma corrente que, por sua vez, está conectada a uma segunda coroa, que é a coroa traseira. E à medida em que ele faz o movimento, o movimento de rotação se transfere para a roda traseira. E uma segunda forma de você fazer transmissão de movimentos são as polias conectadas a um eixo. A um eixo. Tá? Ao invés da gente conectar 2 polias por uma corrente, a gente vai prender as 2 polias num eixo que vai girar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que eu tô me referindo. Ó, é isso aqui. Tá? Aqui você tem 3 tipos de transmissão. Na verdade não são 3, tá? São 2. Essas 2 fotos aqui, elas ilustram uma das transmissões de movimento que eu estava falando, a da bicicleta, não é mesmo? Ó, aqui você tem uma coroa, aqui nós temos uma segunda coroa e as 2 coroas conectadas aqui pela corrente, tá? Essa situação de transmissão de movimentos, ela é análoga a essa que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Aqui você tem várias coroas dentadas, os dentes das coroas se encaixam, né? Uma delas está conectada a um motor. Então, por exemplo, essa coroa aqui pode estar conectada a um motor, e à medida em que ela gira, as outras coroas vão acabar girando de maneira solidária, tá? Depois vocês vão entender o que elas têm de especial nessas 2 situações. Uma outra maneira de você transmitir movimentos é transmitir o movimento simultaneamente de um motor para 2 coroas. Para 2 coroas. Tá? Nesse caso, as 2 coroas estão presas ao mesmo eixo, de tal maneira, presta atenção no que eu vou falar agora, de tal maneira que elas são forçadas a andarem o mesmo número de voltas por segundo. Aqui vai acontecer sempre isso. Tipo, enquanto essa coroa aqui andar 10 voltas por segundo, essa daqui vai andar também.
tá? Nessa transmissão, isso não acontece, né? Eu vou convidar vocês a puxar na memória uma cena que provavelmente vocês já viram. Quem já andou de bicicleta, quem gosta de andar de bicicleta, já deve ter andado em bicicletas de marcha. E nas bicicletas de marcha, você consegue ajustar o que se chama, né? Não sei se já viram esse termo, o peso da marcha. Então você tem as marchas pesadas e tem as marchas leves, não é mesmo? O que são essas marchas pesadas e leves? Geralmente, quando você vai subir, fala-se que você tem que colocar uma marcha leve. Né? O que significa essa marcha leve? Que você consiga pedalar e subir com a bicicleta. Né? Nessa marcha leve, não sei se vocês já viram alguém subir uma ladeira de bicicleta. Quando você passa perto da pessoa que está subindo, a pessoa ela vai pedalando freneticamente. Ela pedala, 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 e a roda dela faz assim, ó, devagarzinho. E quando você olha para o pé da pessoa, ela está fazendo isso, ó. Ela está girando no pedal várias vezes para que a roda gire poucas vezes. Né? Essa diferença de, vamos dizer assim, não sei o termo mais correto, mas essa diferença de passada, né, de giros, você consegue quando você associa as polias dessa maneira aqui, ó. Tá? Então você pode associar de uma tal maneira em que você dá vários giros aqui e a outra polia gira poucas vezes. Tá? Isso não ocorre quando elas estão acopladas por um eixo. Quando elas estão acopladas por um eixo, se uma gira 10 voltas, a outra gira 10 também. Tá? Isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente for resolver as questões. Tudo bem? Beleza, gente. Então é isso que a gente vai discutir, tá? É pouquinha coisa. Vocês vão perceber que o chatinho mesmo é na hora que os exercícios aparecerem, tá? Então vamos lá. Peraí. Deixa... Ah, tá. O povo já mandou o link aqui. Agora que eu olhei. Aqui. Beleza. Tranquilo? Então vamos começar. A gente vai começar então falando um pouquinho da característica do movimento circular, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Movimento circular. Bom, para que o movimento seja circular, a primeira coisa, né? Presença de uma componente centrípeta da aceleração. Né? A única coisa que faz um movimento a única coisa que faz um movimento circular acontecer é a componente centrípeta da aceleração. Vamos lembrar que a componente centrípeta, a tal da aceleração centrípeta, ela vai variar o vetor velocidade. Né? Vocês devem lembrar, que a gente estudou na vetorial, né? Que quando você tem uma trajetória circular, ou um trecho de trajetória circular, eu posso representar em qualquer ponto da trajetória o vetor velocidade. Então, eu falo assim, olha, representa para mim o vetor velocidade aqui, ó. Eu vou representar fazendo um vetor tangente, né? Pelo meu vetor, você percebe que o movimento está no sentido horário, né? Num outro momento desse percurso, eu posso representar o vetor velocidade novamente. Então, aí você já percebe que, para você desenhar o vetor, você já tem que usar uma outra direção e um outro sentido. Então, veja, essa virada no vetor velocidade, essa mudança no vetor velocidade, quem é que provoca? A componente centrípeta. Tá? Ela surge, de novo, conversa de velho, repetitivo, parece teu avô, tua avó falando. A aceleração centrípeta, ela surge graças a uma força que está atuando como centrípeta, que nós não sabemos quem é ainda, tá? Muito bem. A outra coisa que a gente precisa considerar, mas aí eu já considero um pouco de rodapé de caderno. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma outra componente da aceleração que não é a centrípeta, que é a tangencial. A componente
tangencial não é obrigatória aqui. Então, ó, não obrigatório a presença da componente tangencial da aceleração. Alguém lembra por que isso? Componente tangencial. Por que eu não preciso ter tangencial? Peraí. Porque pode ser um movimento circular uniforme? Não obrigatória a presença da componente tangencial. A componente tangencial é aquela que a gente costuma chamar de aceleração escalar. Eu me lembro que acho que foi a Gi que perguntou para mim, num exercício na semana passada, ela falou, Dan, ele pede para calcular a aceleração ele pede para calcular a aceleração escalar. Essa aceleração escalar é o que especificamente? É a parte da aceleração que varia o módulo da velocidade. Por exemplo, vamos imaginar que esse movimento aqui seja um movimento que tenha as duas acelerações. Então, ele tem uma aceleração centrípeta e tem uma tangencial. Se ele tem uma tangencial, significa que esses vetores vão ter tamanhos diferentes. Por quê? Ou ele pode estar acelerando, ou ele pode estar freando. Tudo bem? Então, enquanto a componente tangencial ela altera só o valor, e por isso eu posso chamá-la de escalar, né? Porque ela está só alterando o valor, ela não está alterando a direção e o sentido do movimento. Tá bom? Tranquilo? Essas duas acelerações geralmente são decorrentes de duas forças independentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter uma força que vai atuar como centrípeta e uma outra força que vai fazer o corpo acelerar ou não. Né? Por exemplo, vamos viajar um pouco nesse sentido. Tenta imaginar um satélite orbitando ao redor da Terra. Tudo bem? Quando um satélite orbita em torno da Terra, a força que mantém ele orbitando é a centrípeta, a gravidade, a força gravitacional. Mas imaginem que esse satélite tenha um motor de propulsão, de tal maneira que eu posso ligar o motor de propulsão. Então pensa, quando eu ligo o motor de propulsão, a velocidade dele aumenta. Então você teria uma componente tangencial de aceleração, que seria do motor de propulsão do foguete, tá? Então o motor de propulsão faz uma força no satélite. E a gravidade toma conta da centrípeta. Então são duas forças independentes, tá? Uma atuando num eixo e outra atuando no outro. Lembra do princípio da independência dos movimentos de Galileu? É assim que a gente vai analisar os movimentos circulares. Tá bom, gente? Beleza? Bom, segunda coisa que a gente precisa conceituar: período e frequência. Então, eu vou trocar o slide. Se vocês quiserem tirar print, quiserem fazer alguma pergunta, agora é a hora, tá? Vamos falar de frequência e de período. Bom, a gente costuma definir esses dois conceitos numa certa ordem lógica, que é primeiro o conceito de período, tá? Bom, o conceito de período, no nosso contexto, então vamos lá, período. Geralmente, o período é representado pela letra T maiúscula, tá? O período é um tempo decorrente de uma volta completa. De uma volta completa. Como assim, Dan? Uma volta completa do quê? Do que você quiser, cara. Então, por exemplo, o período de translação da Terra em torno do Sol, 365 dias. Um pouquinho menos, né? O período de rotação da Terra em torno do próprio eixo, 24 horas.
não importa o que você esteja analisando, o movimento circular ele tem essa natureza periódica. Por quê? De tempos em tempos o corpo passa pelo mesmo ponto. Né? Então a pergunta que se faz é: quanto tempo o corpo demora para passar no mesmo ponto? Este tempo se chamará período. Tá? No sistema internacional, o período é dado em segundos. Tá? Beleza. Embora em algumas questões seja necessário a gente trabalhar com hora, enfim. Tá? Beleza. Aí, associado ao período, a gente tem a grandeza frequência. Né? Para a gente definir frequência, eu vou fazer uma brincadeira conceitual para vocês, né? Um exercício conceitual, nada a ver com física. Né? Se eu pergunto para você assim, com que frequência você assiste aula do Danilo? Ah, sei lá, eu assisto segunda e terça, então eu assisto 2 dias por semana. Isso é frequência, né? Com que frequência você vai no banheiro? Ah, professor, depende. Tem época que eu demoro 3 dias para ir no banheiro, que fica entalado, né? A frequência é uma relação entre uma coisa que acontece, né? Num intervalo de tempo. Aqui é 2 vezes, né? 2 vezes. Eu vou colocar 2 vezes, em vez de colocar 2 dias. Então, eu assisto 2 aulas a cada uma semana. Tá? Dentro dessa premissa, eu posso definir frequência assim, ó. A gente costuma se referir, né, à frequência com a letra F, minúscula. Lembra que quando a gente trabalhou na parte de modelo atômico, a gente foi obrigado a conceituar a frequência por causa da oscilação da luz, né? A luz é uma onda que oscila. Né? Então, a frequência, ela se refere ao número de eventos repetitivos por um dado intervalo de tempo, em certo intervalo de tempo. Tá? Para quem gosta de fórmula, a gente pode transformar essa definição numa fórmula. Tá? Frequência é o número de eventos por um dado intervalo de tempo. Tá? No nosso contexto, o que seria esse número de eventos? É o número de voltas completas. Tá? Beleza. Número de voltas completas, enfim. Número de voltas por um intervalo de tempo. No sistema internacional, a unidade de frequência ela é meio bizarrinha. É por segundo. Por segundo. Ou simplesmente segundo a menos 1. Né? 3 voltas por segundo, 5 voltas por segundo, meia volta por segundo e assim sucessivamente. Tá? Essa unidade, segundo a menos 1, foi batizada de Hertz. Ou simplesmente Hz. Tá? Beleza? Uma coisa que é interessante da gente já observar é que pela própria análise da fórmula não, pela própria análise da unidade, veja, frequência, segundo a menos 1, período, segundo, né? Você tem um número que é dado em segundo, tem um número que é dado em segundo a menos 1, ou seja, o inverso de segundo. Então, se você olhar para as unidades, você vai descobrir que, na verdade, a frequência de um movimento, de uma oscilação, ou qualquer diabo que seja, ela é, na verdade, o inverso do período.
ela é o inverso do período. Quer ver um exemplo? Imagina um corpo cujo período... Imagina um corpo descrevendo um movimento circular, tá? E imagina que esse corpo ele tem um período de 2 segundos. Então, qual a interpretação que eu tenho, que eu dou para essa informação? Olha, um corpo tem período de 2 segundos. Significa que ele dá uma volta a cada 2 segundos. Tá. Se ele dá uma volta a cada 2 segundos, vamos calcular a frequência dele. Tá? Frequência é o número de voltas pelo período, pelo tempo. Não é? Isso aqui dá meio hertz. Qual a interpretação que eu dou, gente, para uma frequência meio hertz? O que isso quer dizer? Meio hertz. Troca a palavra hertz por... Espera aí, então alguém falou aqui. Isso, ó. Volta por segundo. Volta por segundo. Veja se não tem sentido. Se o cara dá uma volta a cada 2 segundos, quanto tempo ele demora para dar meia volta? 1 segundo, não é? Ó? Meia volta por segundo. Né? Você pode trabalhar com regra de 3, inclusive. Né? É claro que a fórmula de frequência em si ela é simples, né? Mas eu gosto de trabalhar com a regra de 3 porque isso vai te deixando com a unidade muito clara na cabeça, o que ela significa. Né? Então, por exemplo, como é que eu acharia a frequência por regra de 3? Olha, se ele dá uma volta a cada 2 segundos, quantas voltas ele vai dar por segundo? Veja, por segundo. Tá? Beleza? E aí você consegue então chegar na frequência. Então eu guardava sempre assim, né? De um jeito muito conceitual. Ó, período é o tempo que você gasta para dar uma volta. Período é o tempo que você gasta para dar uma volta. E a frequência são quantas voltas por segundo, né? Imagina, por exemplo, um corpo. Eu vou citar um exemplo de coisas mais próximas da gente. Por exemplo, motores de carro. Motores de carro. Né? Quando você liga lá o teu carro, você olha no marcador, o motor ele fica lá num número, que eles chamam de conta-giro. Né? Geralmente, quando o carro tá em ponto morto, está só com o motor ligado, o conta-giro ele vai para 1000 RPM, por aí, né? E dá 1000 voltas por minuto. Tá? Então, quando você acelera o corpo, o número de voltas aumenta. Tá? Notem uma coisa muito importante. Eu acabei de citar a unidade Hertz e acabei de citar aqui também uma outra unidade de frequência, que é o RPM. Tá? Quando a gente chegar no exercício, eu comento a diferença de cada uma delas, porque não é nada muito complicado. Só acho que se eu falar agora vai ficar perdido isso. Vamos esperar chegar o momento para a gente poder, tá? Só para deixar claro, citado, que eu tenho uma unidade alternativa, que é o RPM. O RPM não é sistema internacional, no entanto, é uma unidade bem usada, tá bom? Tranquilo até aqui? Podemos continuar. Eu vou passar agora para as definições de velocidade. Velocidade linear e velocidade angular, tá bom? Vou trocar aqui. Pronto. Então, vamos imaginar uma trajetória circular. De novo. Pronto. Tá? Toda trajetória circular terá, obviamente, um centro.
certo? E esse centro ele é bem importante na trajetória circular. Por quê? Porque a gente sabe, né, da matemática, que a distância do centro até a circunferência tem nome, chama-se raio, tá? O raio ele é fundamental para que nós calculemos aceleração centrípeta, para que a gente calcule força centrípeta, enfim, né? Quer dizer, fazer curvas muito abertas exigirá uma força. Fazer curvas muito fechadas exigirá uma força maior, tá? É basicamente isso que a gente está tentando mostrar. Agora vamos imaginar que nesse percurso circular, um corpo partiu daqui, desse ponto, que eu vou chamar de S0, tá? Vamos imaginar que ele vai descrever um movimento anti-horário, tá? E ele vai percorrer até uma posição S no intervalo ΔT, tá? Então ele anda de S0 a SF no intervalo de ΔT, tá? É o que a gente está analisando, é a rapidez do movimento. Bom, quando você vai definir velocidade, a primeira velocidade que você define é aquela que é mais comum. Como assim mais comum, Dan? Para pensar o seguinte, quando o corpo anda nessa trajetória, ele percorre um arco de circunferência. Então, isso aqui é um arco de circunferência. Certo? Esse arco de circunferência tem um comprimento de ΔS. Tá. O que eu vou fazer é definir uma velocidade linear que vai ser o arco percorrido pelo ΔT. Quer dizer, o conceito de velocidade da forma mais simples que é possível, né? A única diferença dessa velocidade para que a gente estava discutindo antes é que ali a trajetória era retilínea, né? Aqui não. Aqui é uma trajetória curvilínea. Eu sei calcular esse arco de circunferência, a gente já vai discutir daqui a pouquinho, tá? E essa velocidade ela seja chamada de linear, tá? Como ela é uma velocidade que relaciona comprimento com tempo, então no sistema internacional, o nosso querido metros por segundo. Até aí, nada de diferente. Agora, presta atenção no que vai acontecer por causa do movimento circular. Vamos imaginar que ele saiu da posição S0 e foi lá para a posição SF, ok? Só que agora eu vou pedir para você imaginar o seguinte. Imagina que nesse corpo tem uma corda amarrada nele. E essa corda, ela está presa no centro da circunferência. Então aqui você tem um barbante, ó. Um barbante. Tá? E, obviamente, à medida que o corpo vai andando, o barbante ele vai andando junto. Ele vai arrastando o barbante, não vai? Quando ele chega na posição final, além de ele ter percorrido um ΔS, que ok, né? Nós sabemos que ele andou um ângulo na circunferência. Esse ângulo eu vou representar por ΔΦ. ΔΦ é a variação de fase. A gente fala de fase, tá? Em decorrência do movimento. Aí nós temos uma questão interessante aqui, de unidade, tá? No sistema internacional, isso aqui é radianos. Ou graus, né? No sistema internacional é radianos. Tá? Geralmente a gente vai expressar essa variação de ângulo por radianos. Então, lembrar que para uma volta, nós temos que a variação de ângulo é 2π ou 360 graus.
né? Então vamos imaginar uma situação hipotética. O corpo ele dá meia volta em 10 segundos. Então ele andou 180 graus em 10 segundos. Então vai ser 180 dividido por 10, quer dizer, 18 graus por segundo, né? Ou em radianos ficaria π sobre 10, tá? Depois a gente vai fazer as contas sobre isso, tá? Uma coisa interessante da gente lembrar é que a matemática permite que nós relacionemos o ΔS com o ΔΦ. Então, uma coisa importante aqui, vamos lá. Importante. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, gente. Quando o cara anda 2π radianos, ele está andando 360 graus, não é? Ao andar 2π radianos, ele anda 360 graus. Quando ele anda 360 graus, qual é o comprimento que ele anda, gente? Alguém lembra? Quando ele andar 360 graus na circunferência, qual é o comprimento que ele anda? O ΔS, né? 2πr? E aí, apareceu. Aê! Boa! Boa, moleca! Ó, ela anda 2πr. Tá? Ela anda 2πr. Quer dizer, para 2π radianos, ela anda um comprimento de 2πr, que pode ser metro, quilômetro, enfim, né? Quando ele andar um ΔΦ, ele andará um ΔS. Percebem? Só que é uma relação, tá, gente? Não é uma fórmula. Toda vez que você precisar relacionar ângulo com distância, trabalha dessa maneira aqui, tá? Você sabe que para uma volta completa, você anda o comprimento. Para um certo ângulo, você vai ter um ΔS. Tudo bem até aqui? Beleza. Dan. Bom, a partir dessa situação, eu posso definir, então, uma outra velocidade. Essa outra velocidade, ela vai se chamar velocidade angular. Então, vamos colocar ela Ele não aqui. tá escutando nós, velho. Vixe, Maria. Peraí, deixa eu colocar ela mais pro cantinho aqui. Alguém consegue me escutar? Velocidade Eu consigo. angular. Tá? A Eu velocidade acho que é só angular, ele que não ela é escuta a definida gente. pela letra ômega. Caraca, velho, muito estranho. Ô, Dan! Tá? Véi, porque... São as Meu letras que Deus. geralmente os Vamos exercícios continuar mandando trazem mensagem pra pra ele, que gente. uma hora ele vai ver Bom, e vai... o ômega, ele é definido como sendo a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Tá? Variação do ângulo pela variação do tempo. Como a gente está trabalhando no sistema internacional, a gente vai usar radiano por... Será que ele não tá vendo nem o chat? Putz. Tá? Beleza? Então, eu vou trabalhar com as duas. Fiquem atentos com a pergunta dos exercícios. Agora, essas duas definições, né, de velocidade, elas, digamos assim, elas podem assumir uma maquiagem. Elas podem, eu posso pegar essas fórmulas e maquiá-las, transformá-las numa outra expressão, tá? Veja o que eu quero que vocês reflitam comigo. Vou colocar uma perguntinha aqui, ó. Escrevendo V e ômega de outra forma. Você fala assim, nossa, Dan, mas poxa, eu já tenho duas fórmulas, né? Uma para V e uma para ômega. Eu
Não, cara, não tô escutando ninguém, mano. Eu tô vendo vocês aqui no chat, mas não tô escutando ninguém, maluco. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Não. Tem alguém tentando se comunicar com a minha pessoa? Ô, Dan, Pelo áudio? Dan. Como eu estava dizendo, então, o que acontece? Existe uma maneira diferente de eu enxergar V e ômega, tá? Veja só. O que acontece em uma volta? Vamos pensar no que acontece em uma volta. Ó, em uma volta, a variação de ângulo dele é 2π. Certo? Em uma volta. Em uma volta, qual é o comprimento que esta criatura anda? Ele anda um ΔS correspondente a uma volta completa, que é 2πr. Não é mesmo? Ele faz isso em quanto tempo? Né? Qual é o tempo que o cara demora para dar uma volta? Não é o período? Não é o período. Ah, e outra coisa que eu sei, né? Espera aí. Deixa eu até apagar essa chavezinha aqui. Eu sei que a frequência é o inverso do período. Então, o que a gente está fazendo? A gente está preparando as equações para fazer exercício, né? Vocês já percebem? Então, veja. Olha para a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT. Ó, V igual a ΔS sobre ΔT. Eu posso substituir no lugar do ΔS 2πr, se for para uma volta. Mas aí, se for para uma volta, eu ponho 2πr aqui e ponho período aqui, ó. Então, a nossa fórmula V ΔS por ΔT, ela ganha uma nova roupinha. Ela vai ser escrita por 2πr sobre período. Concorda? Ah, professor, mas qual que eu uso? Depende do exercício. Tá? Geralmente, os exercícios querem que você use essa, e para isso eles vão te dar o raio da trajetória. Fala, olha, um corpo percorre uma trajetória de raio tanto, e para isso demora tantos segundos. Calcule a velocidade. Tá? Já é muito comum nos exercícios ele pedir para adotar π igual a 3, tá? Ele vai pedir para você adotar π igual a 3 ou 3,14, coisa do tipo, tá? Eu também posso escrever, ver se você concorda comigo, 2πr vezes a frequência, 2πrf. Tá? Porque a frequência é o inverso do período. Então, escrever 1 sobre período ou escrever frequência, tecnicamente dá na mesma. Concorda? Em termos de definição, dá na mesma. Tá? Bom, como é que ficam as expressões para o ômega? Então, agora vamos para o ômega. 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 Bom, o ômega, por definição... Opa, perdão. O ômega, por definição, é a variação de fase, ΔΦ, dividido pelo ΔT. Mas, para uma volta, essa variação de fase, ela vale 2π. Dividido pelo período. Ou, se você preferir, 2πf. Tá? Essas fórmulas são super úteis. Tá? Eu diria para você que é muito raro você ver um problema de MC, movimento circular, sem usar essas fórmulas. Tá? A gente acaba olhando para essa fórmula aqui, ó, né, que é a velocidade linear, e essa daqui, mais como fórmulas gerais, né, de conceito. Mas na prática, quando você transpõe isso para as variáveis aqui do raio, não sei o que, você chega nessas relações. Tudo bem até aqui? Tranquilo?
Mais uma questãozinha ainda para a gente fechar essa discussão de velocidades, né? É que se você olhar com bastante atenção para essa fórmula aqui, ó. Olha para essa fórmula aqui, ó. 2πrf. 2πrf. Isso aqui é igual a velocidade linear, não é? Tá? Velocidade linear, 2πrf. A velocidade angular é 2πf. Né? Percebe que a única diferença entre as duas é que na velocidade v, na linear, eu tenho r. Então, não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar agora, mas esse ômega ele pode ser colocado aqui dentro, ó. No lugar do 2πf, aqui, ó, eu vou colocar ômega. Então, daqui a gente tira uma relação entre v e ômega. Ó, para quem não conseguiu achar, isso aqui que eu estou colocando em branco, ó, 2πf é o ômega. Que está em azulzinho. Tá? Essa fórmula ela é bem interessante, por quê? Porque ela relaciona as duas velocidades. Né? Aliás, v dividido por ômega dá o raio da circunferência. Bizarro isso, né? Estranho. Você pega as duas velocidades, divide uma pela outra, o resultado é o raio da circunferência. Tá bom, gente? Tranquilo? Belezinha? Perguntas até aqui? Perguntinhas. Beleza, tranquilo. Beleza. Bom, então a gente definiu período e frequência, né? Os dois são medidas de tempo, tal, relacionadas a tempo. Definimos as duas velocidades, a velocidade linear e a velocidade angular. Agora o que a gente vai fazer antes do intervalo é vamos estudar as aplicações nas transmissões de movimento. Então eu vou pegar como é que se diz? Esses conceitos e vamos aplicar eles nas transmissões, tá? Então, aqui. Eu vou só dobrar esse slide um pouquinho. Espera aí. Eu quero dobrar ele. Pronto. Quero dobrar. Porque daí eu uso um para cada situação. Pronto. Bom, uma das aplicações mais significativas das transmissões de movimento, dos movimentos circulares, são as transmissões de movimento. Então, eu vou chamar esses sistemas de A e B, tá? Então, eu vou analisar primeiro os sistemas A. Este e este aqui. Tá? Esses dois sistemas A, eles vão ter, como eu disse para vocês, um comportamento diferente do sistema B. Então, vamos dar um zoom aqui na imagem para a gente poder entender como é que isso aqui funciona. Então, imagina que isso aqui seja uma bicicleta, tá? Esta primeira rodinha aqui, ó, seria a coroa que está acoplada ao pedal. Tá? É essa coroa que vai rodar de acordo com o movimento do pedal, do ciclista. Só que nesta coroa, nós temos uma corrente presa, de tal maneira que a corrente desliza sem escorregar. Então veja como é que a coisa funciona. Na medida em que esse cara pedala, ele faz com que a corrente ande, e a corrente andando força este outro círculo a andar. Tá? Vocês notem que ele simbolizou, aqui no nosso sistema, que os raios 1 e 2 são diferentes, tá? E que cada uma das rodas vai girar com uma velocidade angular. Percebam isso, ó. Ele chamou de ômega 1 e ômega 2. Tá? Bom, o que esse sistema tem de especial? Vocês percebam que no desenho, ele simbolizou aqui um ponto P1, e esse ponto P1, ele está andando para a direita com uma velocidade V1.
E o ponto P2 está andando para a esquerda, né? Porque está voltando aqui, com velocidade V2. Tudo bem? Tá. Pergunta para vocês. Quem vocês acham que é maior? V1, a velocidade desse ponto, ou V2? Quem é maior? Lembrando que vocês não podem falar, tem que só escrever, tá? O tio botou. V1 é maior. Ó, já temos aqui votos para V1. Então vamos pensar nisso. Vamos fazer uma reflexão para ver se isso tem sentido. Se o V1 é maior, para pensar. Se o V1 for maior, o que isso vai acarretar? Vai chegar uma hora que esse ponto 1 vai alcançar o ponto 2. Agora, para pensar nisso, gente. Imagina que você tem uma corrente de bicicleta e você desenhe uma manchinha aqui e uma manchinha aqui. Vocês concordam que essas manchinhas estarão sempre à mesma distância uma da outra? Não tem como esse ponto andar mais rápido que esse. Porque no limite, se esse ponto aqui, ó, andar mais rápido que o de baixo, chega uma hora que esse ponto ultrapassa ele. Como que uma corrente vai ultrapassar ela mesma? Então, o que a gente vai perceber nesse tipo de sistema é que todos os pontos da corrente andam com a mesma rapidez. Todos os pontos da corrente andam com a mesma rapidez. Veja, cuidado para não pensar coisa errada. Eu não estou falando que a rotação das duas bolinhas é igual. Não. Eu estou dizendo que todos os pontos da corrente estão andando com a mesma velocidade. Então aqui eu vou escrever assim, ó, no sistema A, né? Todos os pontos nas extremidades da coroa possuem a mesma velocidade linear. Então, ó, eu vou colocar aqui vários pontinhos, gente, ó. Coloca um pontinho aqui, 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 um outro pontinho aqui. Todos esses pontos estão andando com a mesma velocidade, tá? Beleza. Então, para pensar um pouquinho. Pensa nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que esse ponto, ele tá bem na extremidade da coroa? Tá bem na extremidade da coroa. Só um minutinho, gente. Oi. Perdão, gente. Então, ó, esse ponto aqui, ele tá bem na extremidade da coroa. Portanto, ele tem uma velocidade linear. Só que do outro lado, você tem os pontos que estão na outra coroa, que tem uma velocidade linear. Se todos os pontos têm a mesma velocidade, eu posso dizer então o seguinte. Deixa eu apagar essa porcariada aqui. Ó. Eu vou dizer que a velocidade de um ponto na coroa 1, velocidade de um ponto na coroa 1 é igual à velocidade de um ponto na extremidade da coroa 2. Vai acompanhando o raciocínio. Só que nós sabemos que a velocidade linear ela pode ser escrita por 2πr sobre período ou 2πf. 2πrf, perdão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esta expressão aqui, ó,
na igualdade. A coroa 1, veja que a coroa 1 ela tem um raio maior do que a coroa 2. Tá? Ó, ela é maior. Então eu vou escrever assim, ó. 2π vezes R1 vezes F1 tem que ser igual a 2π R2 F2. Tá aí. Beleza. Posso cortar os 2πs? Posso cortar os 2πs. Agora eu quero que você olhe para essa fórmula e me diz, se baseando no desenho que você está enxergando, qual roda gira mais vezes por segundo? A roda 1 ou a roda 2? Qual roda gira mais vezes por segundo? A roda 2? Por que a roda 2? Você pode pensar numa resposta matemática. A roda 2 gira mais porque ela tem menor raio. E por que a roda que tem menor raio tem que girar mais? Tá aí uma boa pergunta. É verdade o que vocês estão falando, tá certo, viu, gente? Tá? Vai na fé. Por que a roda de menor raio tem que girar mais? Aí veio aqui, ó, porque o 2πr dela é menor. Então tem que ser igual, alguma coisa tem que compensar, né? É uma boa ideia. Você pode pensar assim, quer ver, ó? Olha para essa conta aqui, gente. R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Não foi isso que a gente chegou? Espera que tem gente falando aqui. Isso. É, ó. Se R1 vezes F1 tem que ser igual a R2 F2, para pensar. A roda 1, ela tem maior raio, não tem? Então, o raio da roda 1 é grande. Só que como essa conta aqui desse lado tem que ficar igual a do outro, porque elas têm que ser iguais. Se o raio é grande, a frequência tem que ser pequenininha para poder compensar. Então, a roda maior gira menos vezes. Né? Então, por exemplo, o cara tem exercício. Qual que é o tipo de exercício muito comum, né, que o cara faz? Ele fala assim, ó, ele dá os raios. Aí ele fala assim, ó, se esse maluco aqui der 5 pedaladas por segundo, quantas voltas a roda dá? Entenderam? Quer dizer, essa relação, ela te permite calcular a frequência de uma roda conhecendo a da outra, tá? E uma observação muito relevante aqui, gente. Este raciocínio que eu estou fazendo para o desenho A, ele vale para o outro também. Por quê? Veja, se você olhar nessa situação, ó, aqui, você está vendo esses pontos aqui, ó, em comum? Esses pontos em comum têm a mesma velocidade. Então, por exemplo, na medida em que esta roda gira com uma velocidade linear, esta roda força essa a girar, que por sua vez força essa, tá? Então, esta associação, onde as rodas estão mantidas grudadas por dentes, ela tem o mesmo conceito que esta, tá? Beleza? Uma outra pergunta que pode aparecer ainda nessa linha de sistema, né? É assim, não sei se vocês já viram esse tipo de pergunta. O cara te dá esse desenho aqui, ó, e ele fala assim, olha, a roda A, ela gira no sentido horário. Se a roda A gira no sentido horário, como é que gira a roda C? Não tem nada a ver com conta, né? Isso não tem nada a ver com conta. Mas se a roda A gira no sentido horário, como é que a roda C vai girar? Horário ou anti-horário? Essas perguntinhas mala, né, mano? Ô, Danilo. Horário também? Horário também. Vamos ver. Ó, pensa comigo. Se a roda A gira nessa direção aqui, ó, nesse sentido, no sentido anti-horário, ela vai fazer essa outra girar para cá, ó. Então eu vou fazer essa daqui girar para cá. Ó, já tem gente falando que é anti-horário, vamos ver.
Tô fazendo aqui, ó. Certo? Tá? Essa roda gira para cima. Tá vendo? Ela tá girando para cima aqui, ó. Essa daqui gira para baixo. Girando para baixo, ela força essa a girar para cá. Agora, essa girando para cá, força essa C a fazer isso, ó. Tá, ó, ele faz isso. Ó. Então ela gira no horário também, ó. Tá vendo, ó? A gira no horário. A gira no horário. Fazendo a girando no horário, ela vai forçar a B a girar para cima, sentido anti-horário. Não, pior é que eu fico assim na câmera, né, ó. Acima, para cima. E aí girando essa para cima, ela força essa a girar para cá, ó. Neste sentido, tá? De sentido horário mesmo. Tranquilo isso? Tranquilo, tranquilo não é, né? Vocês vão ver que na hora dos exercícios vai ficar mais claro essas coisas todas, tá? Bom, isso era o sistema A. O nosso querido sistema A. Agora eu vou fazer o sistema B. O sistema B é esse sistema onde as duas polias agora não estão mais conectadas por uma corrente. Elas estarão conectadas por um eixo. Tá bom? Beleza? Então vou trocar aqui o próximo, vou passar para o próximo slide. Aqui. Figura B. Polias conectadas por um único eixo. Tá? Esse eixo, ele está recebendo o movimento do motor. Tá? Notem que as duas polias estão girando para o mesmo lado, ó. Diferente do outro caso. Já começa por aqui a diferença, né? Se essa daqui está girando no sentido horário, ó, a outra vai girar no sentido horário junto, tá? Beleza? Observe também que ele representou nas extremidades das polias 2 pontos com velocidades, né? Fazendo uma comparação com o sistema A, nesse caso ele representou as velocidades dos pontos na corrente. Na corrente, tá? Aqui ele representou as velocidades dos pontos na extremidade. Tá? Então, como esse motor é preso às duas, eu já vou escrever assim, ó. Nesse caso, o motor imprime às duas polias a mesma frequência. Né, gente? A única maneira de uma roda girar mais que a outra seria elas estarem soltas, escorregando. Então, uma gira mais e a outra fica escorregando em falso. Não é o caso. E isso traz uma consequência. Traz uma consequência. Por quê? Lembra que ômega é 2πf? Ômega igual a 2πf. Agora pensa. Se as frequências das duas rodas são iguais, você concorda que elas estão girando com o mesmo ômega? Né? Se uma dá um giro por segundo, sei lá, a outra é obrigada a dar um giro. Então, quer dizer, eu posso dizer aqui, ó, portanto, ômega da primeira rodinha igual ao ômega da segunda. Quer dizer, as rodas giram a mesma quantidade de voltas por segundo. Então, vou escrever aqui, ó, as polias giram a mesma quantidade de voltas por segundo. Por segundo. Tá. Beleza. Agora, aí é que está a situação. Não é porque elas giram a mesma quantidade de voltas por segundo que esse ponto aqui, ó, terá a mesma velocidade que esse.
E eu posso tentar te provar sem fazer conta primeiro, tá? Para pensar. Imagina que essa roda, ela dá uma volta por segundo. Bom, se essa daqui dá uma volta por segundo, essa daqui também dará uma volta por segundo. Só que, gente, como o raio dessa polia é maior, para esse ponto andar uma volta, ele tem que andar um 2πr maior, concorda? Quer dizer, para esse cara aqui, uma volta é coisa pra caramba. Para esse cara, uma volta não é tanto. Percebem? Então, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, ó, V igual a ômega-r, não é mesmo? Aquela relação que mantém as duas velocidades atreladas. Então, ó, se ômega 1 é igual a ômega 2, eu posso dizer que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Vocês percebem que agora a relação é diferente? Como assim diferente, Dan? Veja, quando as polias estão conectadas por uma corda, por uma corrente, raio e frequência são inversamente proporcionais. Tá? Raio e frequência são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, velocidade e raio são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer na prática? O ponto que está mais distante do centro, por causa do raio, né? Ele acaba tendo que andar mais. Ele acaba tendo que andar mais. Portanto, ele terá uma velocidade linear maior. Quer dizer, quanto maior o raio, maior a velocidade linear do corpo. Vou escrever isso aqui. Quanto maior o raio... Opa! Olha que interessante isso. Lá vem eu com as minhas coisas interessantes. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno do próprio eixo, não é mesmo? Vocês já pararam para pensar na velocidade que nós giramos em torno da Terra, do eixo da Terra? Vamos imaginar aqui a Terra. Tá? Aqui nós temos o eixo da Terra, tá bom? Aqui está o eixo de rotação. Nós temos uma coisa chamada equador. E nós temos uma outra coisa chamada trópico, de Câncer e de Capricórnio. Sim ou não? Tudo bem? Tá. Vamos imaginar duas pessoas. Uma pessoa na linha do Equador, pessoa A. E uma outra pessoa localizada no trópico de Câncer, pessoa B. As duas estão na mesma Terra, óbvio. Então eu posso dizer que o ômega A igual ao ômega B. Quer dizer, enquanto essa pessoa dá uma volta inteira na Terra, em torno do eixo da Terra, a outra também dá. A outra também dá, tá? Tudo bem até aqui? Só que para pensar um pouquinho. Como é que eu calcularia a velocidade linear desse cara? A velocidade linear dele seria ômega A vezes o raio. Não é mesmo? Que raio seria esse, Dan? Qual é o raio desta trajetória, galera? É a distância do Equador até o centro da Terra. Olha o tamanho do raio. Então, o cara que está no Equador, ele está com a maior velocidade de rotação da Terra, tá? Que é 1.100 e poucos quilômetros por segundo lá. Tá? Depois eu vou procurar o valor direitinho para vocês. Mas esse ponto é o ponto mais rápido da Terra em termos de velocidade linear. Se você pegar o cara que está numa latitude maior, aqui para o norte, né? Está mais próximo dos polos, você veja que, em relação ao centro, ele tem um raio menor, ó.
Esse aqui é o raio RB. Então, a velocidade B era ômega vezes R. Sacaram, então, gente, que o ponto B, a pessoa que está localizada no ponto B da Terra, ela terá uma velocidade de rotação menor? Né? E se a gente vai... Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas no limite tem alguém que pode ficar parado na Terra. Quem é que pode ficar parado em termos lineares? Se você colocar um observador aqui, ó, imagina uma pessoa no polo. Aqui, ó. Se uma pessoa é colocada no eixo da Terra, aqui no eixo da Terra, ela só fica fazendo isso, ó. Ela não anda, ela não faz isso, ela fica só girando assim, ó. Se a pessoa estiver no polo da Terra, tá bom? Porque à medida que você vai aumentando a latitude, o raio vai diminuindo, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Belezitia? Ok. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um intervalo agora. E na volta, a gente volta para o retorno, tá? Só que já deixar adiantado, viu, gente? Nós vamos fazer até o exercício número 6. Nós vamos fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá bom? A gente vai deixar para fazer os outros na aula de amanhã. Por que eu vou fazer só esses 6? Porque eles são os mais tranquilos. Vou deixar os mais chatinhos para a gente trabalhar na aula de amanhã, tá? Então, 10 minutinhos e a gente volta para a segunda parte da aula, tá bom? Beleza? Essa parte aqui eu vou fechar a gravação porque eu terminei a teoria. Aí eu vou deixar os exercícios numa aula gravada independente para vocês, tá? Até para ficar mais fácil depois para vocês consultarem, ok? Então daqui 10 minutos eu volto.